Bom, agora chegou a hora da coluna Traduzindo Ciência. Hoje nós vamos conversar sobre as novas pesquisas que mostram a importância de dormir bem para o aprendizado. Vamos ver, inclusive, Sidney, como a falta de sono, na verdade, prejudica a nossa capacidade de aprender coisas novas e também como a neurociência pode ajudar na educação. Quem já está aqui com a gente no estúdio é o neurocientista Steven Renz, que toda semana conversa conosco e nos dá as informações mais atualizadas. Professor, afinal de contas, por que a gente passa um terço das nossas vidas na cama dormindo? É para repor energia, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Pois é, eu já passei pelos mais de 15 anos dormindo, mas isso não é uma opção, é uma necessidade tão importante quanto se alimentar. Tá? E qualquer animal precisa dormir, tá? Isso aí é inevitável, seja ele uma abelha, seja ele um elefante, ou seja nós, seres humanos. Mas tem uma curiosidade aqui para o pessoal. Vamos ver a próxima, Renato, por favor. No caso, por exemplo, do golfinho, que é um mamífero, precisa respirar ar, só que ele vive na água. Como é que ele faz para dormir e não morrer afogado? A estratégia dele é impressionante. Ele dorme metade do cérebro dele, enquanto a outra metade está acordada. Com essa outra metade acordada, ele consegue, então, evitar que se afogue e descanse o cérebro. No final, ele acaba dormindo a mesma quantidade de tempo que a gente, 8 horas, mas revezando entre um lado e outro do cérebro. Vamos ver o próximo, por favor, Renato. Isso aqui que é interessante. Toda a nossa memória, ela está armazenada no cérebro, como se fosse um computador. Tá? E quando a gente, por exemplo, está digitando um texto, às vezes, se você não salva aquela informação, ela é perdida, ela é apagada. A mesma coisa acontece aqui no cérebro. A informação, qualquer novidade, ela vem para essa área do cérebro, que a gente conhece como hipocampo, e ela tem que depois passar para outras partes do cérebro, para que a gente possa, então, daqui a um mês, um ano, lembrar, e é esse momento que a gente aprende. Vamos ver o próximo, por favor. Isso aqui é um experimento, que hoje em dia é um experimento clássico, feito por um pesquisador brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro, que é do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Norte. Ele fez um trabalho com ratos muito legal. Esse animal aqui, ele aprendeu uma novidade durante o dia, ele está acordado, e a gente vê que essa novidade, ela aparece aqui, ó. Esse colorido aqui é o hipocampo desse animal, mostrando que ele aprendeu alguma coisa nova. E quando ele dorme, essa informação passa para outra parte do cérebro. É aí que a importância do sono. O sono é importante para que a gente consiga salvar uma memória, a informação nova, e ela passa então a ficar presente, que a gente possa depois acessá-la mais adiante. E o que as pessoas estão discutindo agora, os neurocientistas em geral, é como que a neurociência pode ajudar na educação. Como que a gente pode aplicar o sono como se fosse uma ferramenta pedagógica. Eu vou mostrar para vocês agora 2 experimentos que confirmam a importância e que podem fazer a gente, inclusive, tentar usar mesmo o sono como uma forma de ensinar melhor nossas crianças, principalmente no Brasil, onde, por exemplo, o PISA, né, a performance brasileira não é muito boa. Né? Comparando com o computador, é como se fosse salvar aquelas informações no HD do computador. É um pouco isso, pelo que eu entendi, fazendo uma analogia aí. É exatamente isso que acontece. A gente tem a informação, ela fica temporária e você pode torná-la definitiva. Torná-la definitiva significa sair dessa região do hipocampo e ir para o nosso HD, digamos assim. Só o sono faz isso? Só o sono faz isso. Vamos ver a próxima, por favor. Vamos imaginar agora tarefas onde a pessoa tem que lembrar a ordem de algumas figuras, de letras. São 2 experimentos que eu vou mostrar baseados nesse tipo de coisa. Memorização de ordem de coisas, que podem ser palavras, letras, imagens, o que for. Vamos ver o primeiro aqui. Isso aqui, o próximo, ele é interessante porque ele não é exclusivamente em relação ao sono de uma noite inteira de uma pessoa, mas sim de uma pessoa, de uma criança que faz o cochilo. Está no próximo, vamos ver se ele vai passar. Esse aqui. Então aqui são crianças de 5 anos que tiveram que memorizar uma ordem de algumas imagens, tá? Esse primeiro grupo aqui pôde cochilar por 1 hora, tá? E no dia seguinte fizeram o mesmo teste com eles. Esse segundo grupo aqui pôde cochilar 6 horas depois, e o terceiro grupo não cochilou, só dormiu, todo mundo dormiu depois também. Vamos ver o que acontece no dia seguinte. O grupo que cochilou 1 hora depois de ter aprendido, teve uma performance maior, comparando as barras brancas, do que os outros 2 grupos. O que isso significa? Uma soneca de 1 hora para uma criança de 5 anos faz com que ela aprenda as coisas muito mais rápido, quando ela consiga memorizar essa informação. A qualquer hora? Quer dizer, qualquer soneca ou depois da refeição? Depois do aprendizado. Depois do aprendizado. Não, sim. Acabou de aprender. Mas imediatamente logo após. Parece que logo após o aprendizado, ela consegue memorizar melhor do que se o cochilo for 6 horas então, depois depois. da aula de matemática, botar todo mundo para dormir. Essa é uma proposta, tem que ser testado. Essa é justamente a ideia. Vamos ver o último aqui agora. Nesse último, ele é ainda mais interessante, mais intrigante. É quando você combina uma informação com um estímulo, que no caso aqui é um aroma. 2 grupos de pessoas, um grupo aprendeu, teve que treinar a memorização de um grupo de cartas num ambiente perfumado, que no caso era um cheiro de rosas, podia ser de qualquer coisa. E outro grupo num ambiente que não tinha esse perfume. Os 2 grupos foram colocados para dormir durante a noite. Esse grupo aqui que recebeu o aroma junto com o odor, junto com
com a informação, recebeu novamente esse mesmo cheiro enquanto dormia. Receber o cheiro que ela tinha usado na época que tinha feito o treinamento, fez com que ela conseguisse lembrar melhor das coisas no dia seguinte. Ou seja, se você combina, você associa informações, sejam elas, por exemplo, olfativas, são também importantes no aprendizado. É por isso que muitas gerentes de marketing botam cheiros nas lojas, né? Porque tudo isso realmente é importante. Fiquei com uma dúvida, porque você veio aqui outro dia e disse que era mais fácil aprender depois de exercício físico. Então, é exercício físico, aprende e depois dorme? Exatamente. Você, fazendo exercício físico, você consegue aumentar a sua neurogênese, seus neurônios no hipocampo. Depois você, então, aprende e depois você dorme para você poder transferir aquela informação do hipocampo e salvá-la em outras partes do cérebro. Exatamente isso. Não sendo possível soneca, só para fechar é dormir, tentar dormir, né, de qualquer forma. O sono, sim, é reparador e organiza todos os dados da memória do dia no seu cérebro, em resumo. Exatamente isso. Tá certo. Obrigado, professor. Até a próxima sexta. Até a próxima.